Tem um tema muito importante para conversar com você nessa noite. O nosso texto está no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 11. Você pode deixar aberto no verso 11. Capítulo 11 do Evangelho que escreveu Marcos, 11. Nós iniciamos aqui uma série nessa quarta-feira última que passou. Abrimos essa série, a série chamada Eschaton. Nós já começamos a falar sobre o fim, sobre os últimos dias. E nessa semana que passou, a última quarta, nós conversamos sobre o que significa os últimos dias. Eu não sei se você sabe, não sei se você tem essa dimensão, mas eu expliquei para a turma que aqui estava, umas 20 pessoas, num dia de chuva, num dia chuvoso e num dia muito frio. Mas estávamos aqui, por volta de 20 pessoas. E juntos entendemos que você não vai chegar nos últimos dias. Você já está nos últimos dias. Isso biblicamente nós mostramos e explicamos que dentro dos últimos dias várias coisas irão ocorrer. Mas um ponto que ressaltei na quarta-feira é um ponto relacionado àquilo que Jesus falou. Jesus disse: eu voltarei num dia, em um momento em que as pessoas não vão perceber. Então a volta de Jesus, ela vai se dar a partir de vários sinais. Porém, mesmo com todos esses sinais que irão acontecer, ele virá e muitos não vão perceber. Então a minha pergunta para você, já fazendo um link com tudo que falamos na quarta-feira: você é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Você continua sendo o mesmo? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Capítulo 11 do Evangelho que escreveu Mateus, verso 11, diz assim: Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então é um domingo, possivelmente um domingo. Jesus acabou de entrar em Jerusalém e aquilo que a gente classifica como o domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho, ele é aclamado como o Messias, como o filho de Davi, ele é exaltado. E passando toda essa cena, ele se dirige ao templo. Ele vai ao templo. Chegando no templo, ele observa tudo o que está à sua volta, tudo o que está acontecendo. Eu tenho uma imagem para mostrar para você. Gabriel, coloca a primeira imagem, por favor. Jesus, ele chega no templo. Este é o templo, tá bom? Lembra, na semana passada nós conversamos sobre o templo, sobre a construção do templo. Esse é o templo. Só que ele vai sofrer uma ampliação. Mas o templo é isso aqui, ó. Este é o templo. E eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui, nessa imagem, nessa figura. Essa parte final do templo, onde você encontra ali vários números, aquele é o lugar aonde Deus habita. Ali tem um lugar chamado o Santo dos Santos. Eu acredito que você não conseguirá ver, mas ele tem ali uma pequena cor azul, que seria um véu,
que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E ali no fundo seria o lugar aonde somente Deus estaria. Esse é o templo. Esse é todo o ambiente onde acontece sacrifícios, onde as pessoas vão levar ali os seus animais, oferecer. Levitas, sacerdotes, eles estão todos trabalhando dentro deste ambiente. Esse ambiente só judeu poderia entrar. Nenhuma outra pessoa, a não ser judeu santificado, poderia estar ali dentro. E dentro do ambiente, que é a partir dessa coluna do meio, para dentro, para o fundo, somente sacerdotes e levitas naquela área. Mas nenhuma pessoa estranha. Então você entrava aqui dentro desse ambiente, entre essas duas primeiras colunas, a coluna à sua direita e a coluna do meio, e ali você levava até a porta o seu sacrifício ia ser imolado, oferecido a Deus. O de Deus está simbolicamente lá no Santo dos Santos. Ok? Pegou? Viu? Segunda imagem, por favor, Gabriel. Agora este é o templo. O templo de Herodes, a grande reforma do Herodes, né? Ele ampliou, ele colocou o templo no centro, tem todo esse pátio. Ali você tem a fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, onde Jesus foi chicoteado, foi zombado. Foi ali dentro daquele lugar. Aqui você vai ver um grande pátio externo. Nesse pátio todo mundo poderia entrar, e esse pátio seria, a princípio, um pátio de oração. Era um pátio onde você pararia para fazer suas orações, para buscar a Deus, e é um lugar também santo. Ele faz parte de tudo isso ali. O centro de tudo, o centro de todas as coisas é o templo. Mas tudo isso ao redor fazia parte da sua adoração, da sua prestação de louvor a Deus, e tudo está acontecendo ali dentro daquele ambiente. Agora continua comigo, verso 15, do mesmo evangelho que escreveu Marcos. Você viu que Jesus, no verso ontem, chegou e já era tarde. Então ele volta para uma cidade chamada Betânia. Na manhã seguinte ele retorna para Jerusalém. E diz o verso 15 assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando, vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria dentro do templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Pai, a tua palavra está exposta diante de nós. Encarecidamente eu peço e ofereço a ti esse momento como um ato de adoração. Peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade e o teu poder. Que ele nos acompanhe nessa noite. Que tu tenha plena liberdade para falar ao nosso coração. Usa-me como teu instrumento, da forma como tu bem entende, como tu quer nessa noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Era a semana em que os judeus deveriam celebrar a Páscoa. Pode deixar a imagem 2, tá bom? E eles se deslocavam os judeus se deslocavam de diversas partes para a cidade de Jerusalém.
Então a cidade de Jerusalém está lotada, está repleta de judeus de todas as áreas, de todas as regiões do império, de todas as partes da Galileia, da Jordânia, de tudo que é lugar. Você tem judeu de todo o ambiente para celebrar aquilo que anualmente eles deveriam fazer, celebrar a Páscoa, lembrar aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia feito, relembrar, trazer à memória o seu livramento, livrá-los da mão de Faraó, com mão forte, com milagres, com coisas extraordinárias, atos, milagres, de uma forma poderosa. Essa é a semana em que eles vão ali oferecer a Páscoa, celebrar a Páscoa. É a semana em que, na próxima sexta-feira, Jesus vai ser crucificado como o Cordeiro da Páscoa, simbolizando o Cordeiro Pascal. Os chefes, sacerdotes, sumos sacerdotes, está todo mundo ali. A viagem é longa, os judeus devem e deixam para negociar a compra de animais quando estão chegando em Jerusalém. Muitas viagens são longas, e você tem que trazer para o sacrifício, para oferecer ali no templo, diante de Deus, através dos sacerdotes, dos levitas. Você tem que apresentar um animal perfeito. Você não pode trazer qualquer coisa, você não pode oferecer qualquer animal. Deus vai rejeitar o seu sacrifício. Então você não poderia trazer um animal quebrado, um animal todo cheio de máculas. Não, você tem que trazer um animal perfeito. Mas a estrada é longa, a estrada é difícil, são dias caminhando, você não sabe o que pode acontecer, e de repente, no meio do caminho, você pode perder o seu animal, você pode quebrar a pata, a perna de um dos seus animais, alguma coisa pode acontecer e você não pode chegar de qualquer maneira naquele lugar. Então foi feito um tipo de comércio ali, você ao redor de tudo isso aí. Na cidade de Jerusalém você tem vendedores de animais. Há inspeção, eles são verificados, os sacerdotes aprovam. Olha, pode vender, tá ok. Então você chegava na cidade de Jerusalém, você ia atrás de alguém que estava vendendo uma pombinha, um animal, algo relacionado à sua oferta, à sua adoração. Mas você também não poderia dar você não poderia trazer dinheiro estrangeiro, você precisaria trocar, fazer um câmbio, você precisaria trocar o dinheiro estrangeiro pela moeda que pertencia ou fazia parte do contexto de Israel. E era uma moeda, entre aspas, sagrada, porque ela ia ser depositada também como oferta para a manutenção do templo, como dizia lá o texto de Êxodo. Havia um imposto para fazer a manutenção do templo. E a cidade está lotada. Então, de repente, há ali um sistema de inspeção, de verificação de animais, tudo isso é estabelecido, um sistema de câmbio, de troca de moeda, tudo isso é legal, tudo isso está bom, tudo isso é perfeito, não há nenhum problema com isso. Até que alguém achou que poderia lucrar com tudo isso. Até que alguém percebeu que era lucrativo todo esse sistema. Então eu trago para dentro do templo, eu trago para o pátio aonde os gentios ficam, eu encho aquilo ali, eu subloco espaços para cambista, para vendedores de animais, para vendedores de pomba. Então, cada espacinho daquele ali, você tem ali um vendedor, um comerciante, alguém fazendo troca, alguém fazendo comércio. Isso é muito lucrativo. Você tem ali sumos sacerdotes agora corrompidos, agora estão todos corrompidos, cheios de ganância. Financeiramente o dinheiro está entrando, as coisas estão acontecendo. Pobre, os menos favorecidos, os pobres estão sendo enganados,
muitas vezes você chega com seu animal perfeito, mas na inspeção é dito que seu animal não serve. Troca aqui pelo que eu tenho, porque o meu tem controle de qualidade, o meu é inspecionado, o meu aqui aguarda os chefes, os sacerdotes, eles deram ok, o meu pode ser vendido, o meu pode ser oferecido, o teu não. E com isso a lucratividade, a máquina que gira, que faz a coisa acontecer financeiramente, começa a ser usada, começa a ser a exploração financeira. Os sacerdotes agora querem que a coisa aconteça, porque os cofres do templo estão sendo enchidos, lucrativos, agora a coisa está ficando boa. E eu não quero perder isso por nada, eu não quero abrir mão disso. Então, essas áreas que você vê externas ali, o pátio dos gentios, tudo isso está sendo tomado agora por pessoa vendendo, comercializando, fazendo câmbio, vendendo pomba, vendendo boi. E a coisa ficou assim extraordinária para quem está negociando. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, estão tudo no meio disso aí. Alguns não concordam, outros estão tentando e estão ali acatando. Flávio Josefo, um historiador chamado Flávio Josefo, ele vai falar desse período como algo assim. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: os aristocratas, os poderosos, os religiosos, os que comandavam a nação judaica, eram homens ricos, poderosos, e diz assim, homens gananciosos. Aí existe um livro judeu, dos judeus daquele tempo, chamado Talmud. E o Talmud vai registrar algo muito interessante desse período aqui. Ai de mim por causa da casa de Anás. Os seus servos ferem o povo com vara. Isso não é uma literatura cristã. Isso é uma literatura judaica, que está fazendo a denúncia de um sumo sacerdote chamado Anás. Aí você deve falar, mas o que tem a ver Anás com a nossa história? Anás tem tudo a ver com a nossa história, porque a família de Anás continuou movimentando o sistema, continuou movimentando a roda. Anás vai ser destituído do sumo sacerdote, a sua família vai continuar no poder, porque o seu genro Caifás agora é o sumo sacerdote. Se depois você quiser investigar João capítulo 18, do verso 12 ao verso 24, quando Jesus foi levado preso, o primeiro lugar que Jesus teve que passar foi a casa de Anás. Depois seguiu para o Sinédrio para ficar de frente ou ser contestado pelo sumo sacerdote Caifás. Então a cúpula religiosa que está ali fazendo a manutenção, lucrando, é a Caifás, é a Anás, é essa família terrível. Os judeus fazem essa denúncia. Essa tradição segue a abusos, a exploração econômica. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você é o mesmo? Eu sou o mesmo? Somos os mesmos? Você é o mesmo? Pare por um momento e se pergunte: eu sou o mesmo? Eu sou o mesmo André? Você é o mesmo Fernando? Você é o mesmo João? Você é o mesmo Davi? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Quando você olha para trás e você olha para o hoje, você pode dizer: eu sou mesmo. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, começa com uma frase:
o que fiz. Aqui, Jesus, quando entra nesse ambiente, ele olha o templo. E o templo simboliza a santidade. Aquela casa simboliza a presença de Deus no meio do povo de Israel. Aquela casa ali no meio é o lugar onde o povo santo da aliança se aproxima diante de Deus. Aquela casa ali no meio é o lugar, o centro da adoração. Aquela casa ali no meio, aquele lugar ali no meio, aquele templo, aquilo que é chamado de templo, é um lugar perfeito, um lugar de comunhão, é um lugar que foi feito para isso. Deus disse: eu habitarei no meio do meu povo. A minha presença descerá naquele lugar. Eu me manifestarei no meio do meu povo. A minha presença estará lá. Aquele lugar santíssimo ali, ele significa que Deus estava lá no meio do seu povo. Então o que ele fez, o que eu fiz, foi um lugar que é o centro, a beleza de tudo aquilo que eu sou. É a centralidade da minha presença, é a centralidade da nossa comunhão, da nossa interação, a minha e a do meu povo. Era isso que o templo simbolizava. Por meio dos sacrifícios, você ia diante de Deus e expressava a sua comunhão, você pedia o seu perdão, você estabeleceria ali com Deus uma comunicação. E você saía ali absolvido, perdoado, livre, em plena comunhão, recebendo de Deus o seu favor. Foi isso que Deus fez. Deus fez um lugar. O lugar mais santo de toda a nação é aquele lugar. Você poderia andar por qualquer parte de Israel, de Judá, qualquer ambiente de Jerusalém, mas o lugar mais santo daquele lugar é aquele lugar ali, ó. Aquele era o lugar santo, aquele era o lugar santíssimo, era o centro da adoração, era o símbolo da esperança de todo Israel, era o símbolo de esperança do povo de Deus. Quando o povo olhava para o templo, eles conseguiam imaginar e trazer a certeza ao seu coração: o nosso Deus está conosco. A sua casa está aqui, está erguida, os sacrifícios estão acontecendo, a adoração é contínua, o fogo que está lá não se apaga, os sacerdotes estão ministrando, eles estão lá. Essa casa representa esperança, essa casa representa adoração, essa casa representa ali a santidade de Deus. Deus está lá no meio do seu povo. E isso foi o que ele fez. O que ele fez? Aí você vai ver que Jesus disse assim: esta minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus está ecoando o texto de Isaías 56, verso 6 e verso 7, diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para o amarem o nome do Senhor, a estes que vão me prestar culto, todos quanto guardarem o meu sábado sem profaná-lo, quando se apegarem à minha aliança, eu os trarei para este lugar santo. Olha o que Deus está dizendo: quando os estrangeiros me tratarem como eu devo ser tratado, eu os trarei para este lugar santo. E neste lugar santo, eu darei a ele alegria, porque a minha casa será chamada casa de oração. E o profeta Isaías continua, aí ele vai dizendo: se os seus holocaustos, os seus sacrifícios, eles vão ser aceitos no meu altar, pois essa casa será chamada a casa de oração de todos os povos. 500 anos antes, o profeta Isaías está dizendo a um povo estrangeiro: quando esse povo estrangeiro vier se alinhar, eu os trarei para diante dessa casa, eu os alegrarei e farei desta casa uma casa de oração
a todos os povos. Mas a questão agora entra uma segunda coisa. A pergunta foi: o que eu fiz? Deus fez uma casa que era uma casa para ser o centro de esperança, o centro da santidade, o símbolo de santidade, o centro de entrega, o centro de adoração, o centro de quebrantamento, o centro de esperança. Esse templo simbolizava tudo isso, mas o que ele fez agora começa a ser transformado. Aí a segunda palavra, a segunda fraseologia que você deve lidar agora é: o que estamos fazendo? Porque foi isso que ele fez. Agora, o que nós estamos fazendo? E eu gostaria de ter a sua atenção nessa noite, porque o texto diz assim, observe o que Jesus diz. O verso é o 17. Eu os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora presta bem atenção no que Jesus vai dizer. Mas o que vocês fizeram? Ou no que vocês a transformaram? A corrupção do nosso coração, a mudança, a transformação do meu e do teu coração, ela não começa de uma forma escancarada. Ela não começa muito rápida. A nossa transformação, ela ocorre lentamente, ela vai corroendo lentamente. Você já se perguntou como um grupo de homens que são sacerdotes, são sumos sacerdotes, para eles há uma promessa: eu serei a vossa terra, eu serei o vosso deleite, vocês serão sustentados por mim, vocês estarão diante de mim dia e noite. O privilégio que esses homens têm, são sacerdotes, são sumos sacerdotes, que agora, com o passar do tempo, transformaram aquilo que era símbolo de santidade, aquilo que era símbolo de adoração, aquilo que era símbolo de esperança, como Jesus disse, em um covil de ladrões. Porque a corrupção, ela não começa de uma forma rápida. A transformação, a mudança, seja ela positiva, seja ela negativa, ela não começa de uma forma rápida. Ela começa lentamente, por pequenas aberturas, por pequenas frestas que você vai abrindo no seu coração, da sua vida. Por uma falta de atenção, por uma falta de entendimento, você vai se abrindo para diversas situações. A mudança não ocorre de uma noite para o dia. Você não foi transformado. A sua maneira de pensar, a minha maneira de pensar, ela não é transformada da noite para o dia. A gente vai sendo levado aos pouquinhos para um ambiente onde nós vamos nos desarmando. A nossa forma de pensar vai sendo diluída, vai sendo trocada, e você vai baixando as guardas, você vai abaixando, você vai deixando de guerrear, você vai deixando de lutar, você vai se abrindo, e quando você menos percebe, você foi transformado. Você se permitiu ser transformado, positivamente ou negativamente. Mas a pergunta que fica para você nessa noite é: quando você olha o seu início, e você olha o seu hoje, e você faz a pergunta: eu sou o mesmo? A paixão é a mesma? O amor é o mesmo? A dependência de Deus é a mesma? A glorificação a Deus é a mesma? A adoração a Deus é a mesma?
o abrir mão por Deus é a mesma, a intensidade é a mesma. Quando você olha para trás e olha para o teu hoje, o que você enxerga, o que você vê, você ainda é o mesmo, é a mesma paixão, é a mesma intensidade. Muitas vezes no meio do caminho, eu e você vamos diluindo, nós vamos, isso não precisa ser tão radical assim, não precisa tanta intensidade assim, não precisa tanta leitura assim, não precisa tanta oração assim, não precisa tanto jejum assim, não precisa da comunhão com os santos assim, não, e você aos poucos vai mudando. E de repente aquela presença que era tão familiar, ela começa a se tornar uma presença mais distanciada. Você parece que agora tem que lutar mais para fazer o fogo brotar, o fogo pegar. Já não é mais aquela intensidade do passado. Agora você percebe que a coisa precisa colocar lenha, vai colocando lenha, vai colocando a lenha, e você, ufa, hoje pegou, quase que... Porque você foi abrindo, você foi se abrindo, você foi se abrindo. É mais ou menos assim, você olha, você deseja, você conversa. Lembra de Eva? Você olha, você deseja e você bate um papo. Você se abre, é uma conversa tola, uma conversa imbecil, uma conversa inocente. E a conversa vai diluindo, vai destruindo as tuas certezas, vai trocando a tua mente, vai tocando aquilo que você acha, não, isso aqui é sério, isso eu não abro mão, e de repente, não precisa ser tão, não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tão intenso assim, vai só orando a segunda, quarta e sexta, assim, quem sabe, agora segunda e sexta, segunda, e de repente você não está mais orando. Porque você foi abrindo, você foi se abrindo, você foi deixando a conversa estranha entrar e dominar o teu coração. Hoje é dia de happy hour, hoje é dia de comer uma pizza, hoje é dia disso, oramos na próxima, e nunca mais se ora. Hoje é dia da série, hoje é dia disso, hoje é dia da família, hoje é dia da escola, hoje é dia de tudo. E a conversa vai entrando, não precisa, é amanhã, deixa para depois, e amanhã, e hoje não precisa, hoje você está muito cansado, hoje você está muito cansada, descansa, assiste a tua série preferida, assiste aí o que você gosta, sai com teu amigo, hoje não precisa, a conversa vai entrando, quando você menos percebe, você já foi. Porque a mudança não ocorre da noite para o dia, ela é sutil. O nosso adversário, meu adversário, teu adversário, ele não descansa, porém ele é muito paciente. Ele não tem pressa, ele não tem crise de ansiedade. Ele come lentamente pelas beiradas. Ele te investiga, ele te enxerga, ele sabe como você se comporta, ele entende pelo teu olhar o que tu observou, e ele falou, peguei. Eva olhou, Eva desejou, e Eva conversou. Ela começou a bater um papo. Às vezes a intensidade, às vezes a mudança, ela começa a ocorrer com essas pequenas aberturas. É só uma conversinha. Meu amigo do emprego me deu um conselho. É só uma conversinha. E a conversinha vai entrando. E vai mudando tudo lá dentro. Esses homens começaram a olhar a finança, esses homens começaram a olhar todo aquele amplo comércio, e começaram a observar, olha, se nós trouxermos para dentro, se nós trouxermos para o pátio, se nós estabelecemos ali, sublocarmos ali pequenas áreas,
nós colocamos um cambista aqui, nós colocamos um vendedor de pombinho ali, nós colocamos um vendedor de aves ali, sacrifícios aqui, e tudo que eles vão comercializando, eles vão dando uma porcentagem para o templo, e não é para o templo, é para nós, e nós vamos desviando essa verbinha aqui, e nós vamos ficando bem aqui e ali, e de repente eles começam a observar, e aquilo vai entrando no coração, e aquilo vai mudando todo o sistema, e de repente Jesus chega na cena e fala: o que vocês fizeram? No que vocês transformaram isto? No que vocês fizeram? O que vocês fizeram com a casa do meu pai? Porque um outro texto diz: o zelo pela tua casa me consome. De repente é uma intensa pressão. A transformação começa com uma intensa pressão. Você está sob pressão. Você está sob pressão. Às vezes é um caixa 2, às vezes é um suborno, às vezes é um negócio que é meio esquisito e alguém está aí, qual é a tua resposta? Vai assinar ou não vai? Nós precisamos de você. E aquela pressão vem, e vem. Aí você, às vezes, como Sansão, vai dizer assim: se cortaram o cabelo. Nunca uma navalha se passou no meu cabelo. Aí Dalila, peguei. Não aguentou a pressão. Porque o texto diz: por causa das muitas palavras ditas dia e noite, Sansão disse que não deveria dizer. Às vezes a pressão faz você entregar o que nunca deveria ter entregado. Vai ceder hoje? É hoje? Vai fazer hoje? Vai? O que é que vai? A pressão. E você fala: está aqui. Às vezes esses homens olharam a ganância, a pressão do coração. Vai, subloca, vocês vão ganhar, a rentabilidade vai ser altíssima. Vai, fecha esse contrato, vai, estabiliza ali a porcentagem que você vai receber. É só uma porcentagemzinha, não vai fazer mal a ninguém, não vai transformar nada, não vai doer em ninguém. O que vocês fizeram com a casa do meu pai? No que vocês transformaram isto aqui? Poder, ganância. Ah, meu irmão, não começa da noite para o dia. O meu adversário, teu adversário, ele vai botar pressão, ele vai vir com conversas fiadas, com conversas que parecem inocentes. Ele vai chegar ao teu coração, ele vai chegar ao meu coração, ele vai chegar com pressão. Até, sabe, vendedor aqui, os vendedor? Cadê os vendedores? Vendedor fala assim: você chega na loja, a tática de venda. Roberto chega lá no cara para vender, fazer a negociação dele. Ó, a promoção é até hoje. Assim, termina, são 7h37. Daqui 3 minutos, essa promoção encerra. Pensa, é só R$2.000. É só R$2.000. É uma promoção assim fantástica. Se tu não levar hoje, eu não sei quando o gerente vai voltar com essa promoção. É hoje. Olha, você tem 3 minutos, eu vou te dar 3 minutos para pensar. Olha, senta aqui, toma um cafezinho, tem uma aguinha aqui com gás, tem uma Coca-Cola ali. Aí ele te deixa no ambiente, a pressão tá lá. Aí tu fica, aí a mulher: não, nós precisamos comprar essa televisão, não tem outra. Aí tu fala: mas o cartão, esse eu... Não, essa é a última geração. Tu viu? A promoção termina daqui 3 minutos. É assim que o nosso inimigo faz. Se não fechar hoje, se não, olha, cuidado e tal, e não sei o que, você está ali, ó. E você não consegue sair
Porque a Bíblia diz que a opressão faz até o sábio perder o seu juízo. A coisa está tão intensa, tão brutal, e você não consegue nem pensar. E você não consegue pensar. Jesus faz a mesma denúncia. Jesus ecoa agora o profeta Jeremias. O profeta Jeremias já havia denunciado isso. Por volta de 586 a.C., o profeta Jeremias capítulo 7, verso 9, do verso 9 ao verso 11. Você acha que Jesus está lançando palavras ao vento? Jesus está trazendo dos profetas a denúncia do que aquilo os profetas já haviam dito, já haviam denunciado, o que o povo estava fazendo, o que o povo havia feito. E ele diz assim, profeta Jeremias capítulo 7, verso 9: vocês pensam que podem me roubar, vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir permanecer perante mim no templo. Que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Deus é conosco. Deus é fiel. Deus é comigo. Deus me dará a vitória. Seguros? Olha o que o profeta diz: seguros, continuando com todas essas práticas repugnantes. Seguro? Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando o quê? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês covil de ladrões? O que vocês estão pensando? O profeta 500 anos antes está dizendo, e Jesus agora ecoando o profeta, está dizendo: o que vocês fizeram? Vocês transformaram isso aqui naquilo que o profeta Jeremias acabou de dizer. Há 500 anos o profeta Jeremias, os textos que vocês leem, os textos que fazem parte da liturgia de vocês, a Bíblia que vocês abrem, ela está dizendo que há 500 anos atrás homens tentaram trocar a essência do templo, tentaram entrar nesse templo de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que poderiam continuar de qualquer jeito, de qualquer forma, e ainda dizer em alto e bom som, em pleno pulmão: Deus é conosco, estamos seguros. A pergunta que fica é: o que estamos fazendo? No que estamos nos transformando? No que estamos deixando sermos transformados? No que estamos sendo transformados? Porque a transformação, meu irmão, é inevitável. Ela virá positivamente, ela virá negativamente, não importa, mas ela virá. Porque você vai mudar de alguma forma. Você vai mudar positivamente ou você vai mudar negativamente. Ah, sim, essa transformação, ela vai ser gradual, ela vai ser progressiva, mas ela também será inevitável. Você será transformado, eu serei transformado. A questão é: no que seremos transformados? Porque esses homens não conseguiram perceber que estavam transformando aquilo que era belo, aquilo que era santo, aquilo que era perfeito, em uma outra coisa. Pergunta que eu te faço nessa noite: você é o mesmo? Você é o mesmo? Se você parar essa noite diante de Deus e fazer a pergunta para Ele: Senhor, eu sou o mesmo?
que Deus dirá de você? O que Deus dirá para você nessa noite? Se você parar agora diante dele e dizer: Senhor, o que eu sou? O que eu estou fazendo? Terceira imagem, Gabriel, por favor. Gabriel vai colocar daqui um pouco a próxima imagem. A questão agora é: o que Jesus está fazendo? Porque a primeira coisa é o que Deus fez. A segunda coisa é o que nós estamos fazendo. E a terceira coisa é o que Jesus fez. Jesus entrou no templo. Vai aí, Ju. Jesus entrou no templo. Não entrou? Você viu? Dirigiu-se ao templo. A primeira coisa que Jesus fez ao direcionar-se ao templo foi observar. Analisar conduta. Analisar comportamento. A primeira coisa que Jesus fez foi observar. Jesus não falou nada. Jesus não disse uma palavra. Jesus só observou. Você já está vendo uma imagem aqui, não já? Contemple ela, observe ela, deixe ela aí. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós, a pergunta que eu faço a você nessa noite. Você não sabe ainda que você é templo do Espírito Santo de Deus? Pergunta que Paulo faz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? Agora não é mais um templo de pedra. Agora não é mais um templo fixo. Agora é um templo físico, humano, chamado Simone, chamado Zenaide, chamado Bete, chamado João, chamado Jô, chamado Filho. Agora Suzana é templo. Agora Roberto é templo. Agora Keila é templo. Tuane é templo. Lisa é templo. Carol é templo. André é templo. Neide é templo. Vanessa é templo. Marcos é templo. Maruja é templo. Júlia é templo. Não sabeis vós que você é o templo de Deus? Não sabeis vós que você é a casa, o templo do Espírito de Deus? E no que você está transformando esse templo? O que você está fazendo com o templo dele? O que você está fazendo com o templo que pertence a ele? Ele parou nessa noite para te observar. Ele parou nessa noite para te olhar. Ele parou nessa noite para observar tudo que está errado aí dentro. E ele não se deu por vencido, porque essa é a casa que o Pai deu, e o zelo dele vai consumi-lo, até ele ver tudo aí dentro limpo. Então a questão nessa noite é que ele não aceita a condição em que você está. Ele não aceita a forma como você está. Ele não aceita a forma como eu estou. Ele parou nessa noite para nos observar. Ele parou nessa noite para analisar o meu e o teu coração. Ele parou nessa noite para checar o templo dele. E o que ele vai encontrar aí dentro dessa noite? O que ele vai encontrar aí dentro nessa noite? O que ele vai encontrar aí dentro desse templo nessa noite? Eu não sei no que você está transformando o templo dele. Talvez ele encontre nessa noite coisas positivas. Talvez ele encontre nessa noite coisas negativas. Mas uma coisa eu sei: ele está observando o templo.
Ele está observando o templo. Você é templo dele, ele está te observando nesta noite. Jesus foi desfazendo, Jesus foi expulsando, Jesus foi colocando para fora tudo aquilo que estava incorreto. Nessa noite ele quer limpar você, nessa noite ele quer expurgar, quer lançar para fora tudo que não condiz com ele, tudo que não pertence a ele. Nessa noite você tem que sair daqui entendendo: você é o lugar santo, você é o lugar mais santo desta terra, é o lugar onde Deus habita. Deus não habita em qualquer lugar. Ele separou você, ele purificou você, ele limpou você, ele santificou você para fazer de você a morada dele. Ele veio morar aí, e este lugar aí é o lugar mais santo desta terra. Se você não compreendeu isso, nessa noite você terá que compreender, porque este não é um lugar qualquer. Este você aí não é um lugar qualquer. Este é o Santo dos Santos, aonde o Espírito de Deus veio habitar. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que ele está observando aí dentro? O que ele está vendo aí dentro? O que ele está enxergando aí dentro? Deixa ele limpar, deixa ele limpar. Deixa ele relembrar nessa noite você o propósito original para a qual você foi escolhido e foi feito. Deus te fez casa dele, santificou você como casa dele, como morada dele, para refletir a glória dele, para enaltecer o nome dele, para viver em comunhão com ele. Se você esqueceu do seu propósito original, nessa noite ele está te dizendo: volta ao estado original, volta ao propósito original de todas as coisas. Eu te fiz a minha casa de oração, um lugar de comunhão, um lugar de presença minha, um lugar de santificação. Você não pode ser mais essa mesma pessoa. Você tem que entender que eu sou um Deus santo e venho fazer morada em você, habitar em você, transformar esta casa em uma casa que reflete a glória de Deus. Se você não entendeu ainda, nessa noite você vai ter que entender. Porque a Rose disse aqui, eu dei um... Aí minha esposa, o que foi? E eu não falei para ela, mas a Rose diz assim: você tem que voltar ao propósito original. Você tem que voltar ao estado original. Você tem que olhar para trás e falar: eu não sou mais o mesmo, mas eu preciso voltar a ser quem um dia eu fui. Eu vou ter que, aqui o Roberto tem dito isso, nós temos que voltar a nos apaixonar, nós temos que voltar a desejar Deus de todas as formas, de todas as maneiras. Nós precisamos reencontrar este caminho, nós precisamos voltar. Diz lá o profeta Jeremias, disse: olha, procurai pelas sendas, pelos caminhos antigos, e por ele andai. Faça de mim, o que Deus estava dizendo é: faça de mim a fonte de água viva da tua vida. Volta para o caminho que você nunca deveria ter saído. Volta às primeiras coisas, volta às primeiras obras, volta àquela infantilidade. Você cresceu, eu cresci talvez demais. Volta a fazer as coisas de menino, volta a ter as intensidades de menino.
menino na fé, que tudo era glorioso, tudo era maravilhoso, você não tinha tempo, você não tinha frescura, você não tinha desculpa, tudo era motivo para você glorificar, tudo era motivo para você buscar, tudo era motivo para você se desdobrar diante dele, clamar por ele, exaltar o nome dele. Cadê essa chama? Miqueias usa uma frase aqui, eu gosto muito, ele falou: nós ficamos muito profissionais. Somos muito profissionais. Nós esquecemos de andar diante de Deus como meninos, inocentes, balbuciando, desejando Ele, querendo Ele, de todas as formas, de todos os jeitos. Nós ficamos muito técnico, muito profissional, muito cheio de, olha, se não for dessa forma, se não for daquele jeito, irmão, Deus está pouco se lixando para isso. Deus está falando: vem de braços abertos. Não fica olhando o que um dia você foi, o que um dia você será. Só vem, só vem, só vem, só vem. Mergulha em mim de novo e se perde em mim de novo. Não fica olhando quem está à tua direita, não fica olhando quem está à tua esquerda. Só vem, não perca tempo, não pare para olhar a vida de alguém. Vem você, entra em mim e permita eu entrar em você e deixar e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Nessa noite Ele está aqui, louvor. O louvor vai ministrar, mas eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei o que eles vão ministrar, mas cante com eles o que eles vão ministrar. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça aí aonde você estiver. E se você tiver coragem, só se você tiver coragem, você vai orar como disse o profeta ou o salmista Davi: Senhor, sonda-me e vê se há em mim, se existe em mim algum caminho mau. Endireita por veredas, por caminhos que são corretos.